Shalom. Olhando para a história de Moisés, o grande líder que Deus usou para tirar o povo do Egito e levar para Canaã, vemos que Deus começou a preparar o seu caráter, a sua vida, quando permite que ele passe 40 anos na terra de Midian, longe de tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha vivido, toda a regalia que ele tinha no palácio do faraó. Mas Moisés agora, ele é surpreendido por Deus quando Deus o chama para que ele volte ao Egito e liberte o seu povo. E com certeza essa é uma decisão muito difícil que Moisés tinha que tomar. Mas veja comigo lá em Êxodo capítulo 3, os versos 11 e 12. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Certamente era algo muito difícil para Moisés, era traumatizante. Ele foi educado dentro do palácio, ele tinha todas as regalias para viver ali junto com o faraó. Ele estava numa posição em que ele poderia se tornar o sucessor de faraó no Egito e de repente ele é um fugitivo que com certeza poderia morrer se voltasse ao Egito. Então era uma decisão muito difícil. E Moisés então reluta com Deus, ele rebate o chamado de Deus, ele tenta argumentar com Deus e dizer que não tinha condições de cumprir aquele chamado. No entanto, Deus insiste com ele. Por quê? Porque aquele era o tempo de Deus para Moisés. Moisés era a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. E isso é o que Deus tem buscado hoje, pessoas que se coloquem no lugar certo, nesse tempo, para ser a pessoa certa nas mãos dele. Deus está buscando pessoas que às vezes olhem para si mesmas e digam: eu não tenho condições, eu não tenho habilidades, eu não sei como fazer. Então é exatamente a esses que Deus chama e capacita. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Então Deus não escolhe os grandes. Moisés não foi escolhido enquanto estava no palácio. Deus esperou ele ir para o deserto. 40 anos depois é que Deus o escolhe, Deus o chama, Deus o capacita e o torna um grande líder. Qual foi a promessa de Deus para Moisés? Eu serei contigo. É tudo o que nós precisamos. É tudo que Moisés precisava. Eu serei contigo. Quando Deus é conosco, Deus faz cumprir todos os seus propósitos. Por isso Jesus deixou bem claro, antes de subir aos céus, estando com seus discípulos, uma mensagem para mim e para você. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa garantia de êxito.